Olá, meu irmão, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao canal Bruno Silva. O desejo do meu coração é que essa palavra invada a sua alma e fale grandiosamente contigo. O texto ao qual eu quero compartilhar com os irmãos se encontra no livro de Judas, seu capítulo único, versículo 16, que diz assim: Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Há uma frase de um teólogo puritano que diz bem assim: a murmuração é a canção que o diabo gosta de ouvir. Esse homem se chama Thomas Watson. Ele foi muito inteligente e muito sábio e recebeu essa inspiração divina ao dizer isso. Quando nós murmuramos, o diabo ele ama ouvir, e acredito que ele não só gosta de ouvir, mas como ele dança quando nós estamos murmurando. A murmuração, ela também é uma doença, chamada de distimia. É o descontentamento geral, pensamentos negativos, mau humor, entre outras coisas. A murmuração, muitas das vezes, é a deformidade do caráter de alguém que quer assumir o controle, quando Deus diz bem assim: você é somente o passageiro, eu que sou o motorista da sua história. Às vezes nós queremos ser o motorista do nosso veículo chamado vida, mas quem dirige, quem rege, quem esquadrinha é o nosso Senhor Jesus. E às vezes as coisas parecem que estão fora do eixo e começamos a reclamar. Mas não é o momento de reclamar, e sim de agradecer. 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz: em tudo dai graças. É mandamento. Devemos sempre agradecer em tudo, em qualquer circunstância. Existe uma história de dois funcionários da cidade de Franca que eles foram para a Índia a trabalho. Cada um ficou em um local diferente. Eles foram representando uma loja de sapato. Chegando lá, eles iriam ficar cerca de 30 dias. Só que um teve um pensamento totalmente pessimista e o outro otimista. O pessimista, quando estava concluindo 30 dias que ele estava lá, ele já mandou uma carta para a empresa dizendo: olha, eu não aguento mais ficar nesse local. Eles não usam sapatos. Eu quero voltar para a minha casa urgentemente. Mande logo as minhas passagens. Totalmente pessimista. Já o outro mandou para a empresa totalmente diferente, falando bem assim: olha, eu descobri uma coisa, mas antes que eu fale, mande já a minha esposa e os meus 2 filhos, porque nós vamos ficar ricos nesse lugar. O que eu descobri é: eles não usam sapatos, andam descalços. Nós vamos vender muito sapato nesse lugar. Nós vamos ficar ricos. Ou seja, como que 2 pessoas inseridas em um determinado local, no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, têm pensamentos diferentes. Simples. Pessoas com pensamentos negativos, ou até mesmo com descontentamento geral. Tudo está descontente. Devemos ter o mesmo espírito, muitas vezes, meus irmãos, de Abraão, assim como está em Romanos capítulo 4, do versículo 19 e 20. Foi feita uma promessa para Abraão que ele teria um filho quando ele tinha 75 anos de idade. Essa promessa se cumpre quando ele atinge 100 anos. Só que ele esperou 25 anos. E ao invés dele reclamar, murmurar, a Bíblia diz que ele glorificou. E diz assim o texto, versículo 20 do capítulo 4. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade,
mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O interessante é que nós passamos muito tempo, às vezes, reclamando, ao invés de glorificar e de agradecer em toda circunstância. Jesus teve um período ao qual ele também poderia reclamar e murmurar, mas ao invés de fazer isso, ele resolveu dar graças. Quando vieram com apenas 5 pães e 2 peixinhos, o nosso Senhor Jesus, ele resolveu estender as suas mãos para o céu, deu graças e multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, meus irmãos, a lição que nós temos desta passagem bíblica é: ao invés de nós multiplicarmos as nossas murmurações, é momento de nós multiplicarmos os nossos agradecimentos, porque a promessa está próxima a se cumprir. Basta nós, em tudo, dar graças.